Você já parou para pensar no que seria necessário para construir a estrutura mais impossível da antiguidade? 30 metros de altura. 27 toneladas de ouro puro cobrindo paredes inteiras. Colunas de bronze de 8 metros pesando 34 toneladas cada. E pedras de fundação de 400 toneladas, transportadas sem guindastes, sem máquinas, sem tecnologia moderna. Engenheiros olham para os números e ficam sem resposta. Porque o Templo de Salomão não foi apenas grandioso, foi tecnicamente impossível. E hoje você vai descobrir como foi construído. Imagine a cena, ano 966 a.C., montanhas ao redor de Jerusalém. 80.000 homens acordam antes do sol nascer e caminham até as pedreiras. A missão? Cortar as maiores pedras já extraídas em Israel. Mas aqui está o primeiro problema brutal. Como você corta blocos de 400 toneladas, o peso de 60 elefantes adultos, sem dinamite, sem serras elétricas, sem nada que conhecemos hoje? A resposta estava em uma técnica ancestral, mas genial. Os cortadores escavam linhas na rocha usando pedras mais duras que o calcário. Depois abriam furos profundos ao longo dessas marcas e inseriam cunhãs de madeira seca. Então jogavam água. A madeira absorvia o líquido, inchava lentamente, e a pressão aumentava hora após hora. Até que, de repente, a rocha rachava exatamente onde planejaram. Sem explosivos. Sem barulho de martelos. Apenas o som surdo da pedra se partindo. Mas havia uma regra que tornava tudo ainda mais difícil. Uma regra registrada em 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, que dizia: nenhum som de ferramenta de ferro poderia ser ouvido no canteiro de obras do templo. Isso significava que cada pedra tinha que sair completamente pronta das pedreiras. Cada corte, cada ângulo, cada superfície, tudo perfeito. Porque quando chegasse ao Monte Moriá, onde o templo seria erguido, não haveria segunda chance para ajustes. E aqui vem algo impressionante. Como os construtores sabiam onde colocar cada bloco? Eles usavam um sistema de marcação gravado nas próprias pedras. Símbolos hebraicos, números e sinais indicavam a posição exata de cada peça. Era como um quebra-cabeça gigante onde errar significava perder 400 toneladas de trabalho. O trabalho nas pedreiras era mortal. Desabamentos aconteciam. Blocos mal calculados rolavam montanha abaixo, esmagando quem estivesse no caminho. Não havia equipamento de segurança, não havia hospitais. Se você se machucava gravemente, suas chances eram mínimas. Para os 80.000 homens divididos entre israelitas em sistema de turnos pagos e cananeus em trabalho forçado, esse era o preço de construir para Deus. Mas cortar a pedra era apenas o começo. Agora vem a parte que matava mais gente: transportar 400 toneladas por quilômetros de montanha. 70.000 homens foram designados só para isso. E a técnica? Rampas gigantescas de terra compactada, pedras colocadas sobre troncos grossos funcionando como rolos, e cordas de fibra vegetal grossas como braços humanos amarradas aos blocos. Centenas de homens seguravam as cordas. Um supervisor gritava comandos ritmados. Puxar, parar, reposicionar os troncos. Puxar novamente. A pedra se movia centímetros por vez. Um único bloco podia levar semanas para percorrer apenas 5 quilômetros. E durante todo esse tempo, os homens dormiam ao lado da pedra, comiam ali, não largavam até ela chegar ao destino. O perigo maior? As cordas. Fibras vegetais aguentam peso, mas têm limite. Sob pressão constante, os fios começavam a se romper um por um. E quando a corda finalmente cedia, o caos se instalava. Homens eram arremessados para frente, outros ficavam presos, e a pedra sem controle às vezes deslizava para trás, esmagando quem estivesse no caminho. Não havia seguro. Não havia indenização. Você morria e outro homem tomava seu lugar no dia seguinte. Mas pedras não eram suficientes. Salomão precisava de madeira. Não qualquer madeira, mas cedro do Líbano.
a mais nobre do mundo antigo, resistente, aromática, quase indestrutível. O problema crescia apenas nas montanhas libanesas, a 200 quilômetros de Jerusalém. Então Salomão fez um acordo comercial com Irão, rei de Tiro. Israel pagaria 20.000 coros de trigo por ano, mais de 4 milhões de litros, e 20.000 batos de azeite, outros 2 milhões de litros. Em troca, receberiam os cedros e lenhadores especializados. Era absurdamente caro, mas sem cedro não havia templo. 10.000 israelitas trabalhavam no Líbano em sistema de turnos. Um mês lá, 2 meses em casa. Eles derrubavam cedros gigantescos com séculos de idade, cortavam em tamanhos transportáveis e então vinha o desafio logístico. Os troncos eram amarrados uns aos outros, formando jangadas enormes que flutuavam pelo Mediterrâneo até o porto de Jope, atual Tel Aviv. Depois, 60 quilômetros por terra até Jerusalém. Semanas puxando cada tronco com o mesmo cuidado das pedras, porque madeira é frágil. Um arranhão e ela perdia a qualidade. Muitos adoeciam. Febres, infecções, exaustão. E se você morresse, sua família só recebia a notícia semanas depois, quando seu turno terminasse e você não voltasse para casa. Era brutal, mas o cedro chegava. Agora imagine o canteiro em Jerusalém. Centenas de homens movendo pedras gigantescas em completo silêncio, sem poder falar alto, sem ferramentas de metal. Usavam alavancas de madeira, cunhãs, cordas e movimentos calculados. Um erro e toneladas de pedra caíam sobre trabalhadores. Por que tanto rigor? Porque não era um palácio comum. Era a casa de Deus. Um lugar sagrado onde o próprio Criador habitaria. E Deus havia ordenado reverência absoluta desde o primeiro dia. Barulho de ferro era considerado profano. Cada pedra colocada era um ato de adoração. 3.300 supervisores garantiam isso. Observavam cada movimento, ouviam cada som. Punições para desobediência eram severas. Chicotadas, redução de ração, trabalhos mais pesados ou expulsão da obra. Mas também havia recompensas. Israelitas que completavam turnos recebiam trigo, azeite e vinho suficientes para 2 meses. Isso criava competição saudável e a obra avançava. Mas o templo precisava brilhar. 27 toneladas de ouro puro revestindo paredes inteiras. Como você trabalha com essa quantidade? Salomão trouxe um especialista fenício chamado Irão de Tiro. Segundo 1 Reis, capítulo 7, ele estava cheio de sabedoria e conhecimento em metalurgia. Fornalhas queimavam dia e noite. Artesãos aqueciam pequenas quantidades de ouro até ficarem macias. Depois martelavam sobre bigornas de pedra. Batiam, viravam, batiam novamente até conseguir placas uniformes e finas. Cada placa levava horas e eram necessárias milhares para cobrir o Santo dos Santos. 9 metros de comprimento, 9 de largura, 9 de altura, tudo em ouro puro. O calor era insuportável. Homens trabalhavam em turnos porque ninguém aguentava mais que algumas horas perto do fogo. E o ouro vinha de tributos, minas e presentes de reis estrangeiros. 1 Reis, capítulo 10, diz que Salomão recebia 660 talentos de ouro por ano, mais de 22 toneladas. Irão também criou as colunas de bronze Jaquim e Boaz com 8 metros de altura cada, o tanque de purificação sustentado por 12 bois de metal, e querubins gigantes de madeira folheados a ouro com 4,5 metros. Era arte e engenharia divina. Mas como coordenar 150.000 trabalhadores espalhados por pedreiras, florestas, oficinas e o canteiro central? A resposta: organização militar. 3.300 supervisores, cada um controlando cerca de 45 homens. Acima deles, 550 chefes principais respondendo diretamente a Salomão. Todo dia antes do sol nascer, supervisores reuniam seus grupos, distribuíam tarefas, fiscalizavam até o pôr do sol. Se alguém faltasse, era substituído imediatamente. O sistema funcionava como uma máquina perfeita. E nos 7 anos de construção,
Nenhum grande desastre parou o projeto. Não houve revoltas, guerras ou pragas. A obra seguiu, pedra após pedra, viga após viga, placa de ouro após placa. E no 8º mês do 11º ano do reinado de Salomão, exatamente como planejado, o templo estava pronto. A inauguração aconteceu durante a festa dos tabernáculos. Todo Israel se reuniu. Sacerdotes carregaram a Arca da Aliança para dentro do Santo dos Santos. Salomão orou publicamente pedindo que Deus habitasse ali. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Uma nuvem encheu o templo. Não era névoa comum, era a glória de Deus. Tão densa e intensa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, registra que eles não podiam ministrar porque a glória do Senhor encheu a casa. 150.000 homens haviam trabalhado para aquele momento. Muitos morreram nas pedreiras esmagados por blocos. Outros morreram puxando cordas que arrebentaram. Alguns sucumbiram ao calor das fornalhas. Mas os que sobreviveram estavam ali, vendo com os próprios olhos. O lugar que construíram com as mãos agora abrigava a presença do próprio Deus. Salomão celebrou sacrificando 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Números que demonstravam a magnitude do que acabará de ser realizado. A obra mais impossível da antiguidade estava concluída. Um testemunho eterno de que quando Deus ordena, o impossível se torna realidade. Se você ficou impressionado com essa história, deixe seu like agora para que mais pessoas conheçam a grandiosidade do Templo de Salomão. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre as maravilhas bíblicas. E já que você chegou até aqui, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.